Boa noite, meninas. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Vamos esperar o pessoal entrar, os nossos convidados. Tem muita gente inscrita, então vai ser incrível. E vocês vão brilhar, com certeza. Vai ser incrível. Vamos dar um minutinho para o pessoal entrar e a gente começa. Olha, já temos 37 pessoas. Muito bem. Quem está nos ouvindo, boa noite, Paola. Seja bem-vinda. Vou botar aqui um boa noite para todos. Muito bem. O som está ok, Paola, muito bem. Paola esteve conosco no primeiro webinar. Foi incrível, foi maravilhoso. Obrigada de novo, Paola, Márcio, que estavam aí com a gente, doutor Cláudio também. Foi um sucesso e hoje vai ser também. Muito bem, está entrando bastante gente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada pela audiência, por estarem aqui conosco. Maicon está dizendo que não ouve, mas Paola disse que o som está ok. Maicon, checa o seu microfone, dá uma olhadinha aí, se você não está no mudo, tá bom? No rodapé aqui do lado esquerdo. Professora, né, já vai logo, vai logo explicando aqui os detalhes. Muito bom. O som está ok. Clailson falou. Então, boa noite para todos. Bom, vamos dar início, então. Bem-vindos a todos ao nosso ciclo do desenvolvimento para profissionais da saúde. Nós somos o GT Assistencial da Associação Voluntários da Saúde. Eu sou Nazaré Ribeiro, sou a líder do GT, e hoje nós estamos aqui com mais um webinar do nosso projeto. Vou explicar brevemente como surgiu esse projeto. Foi o desejo do nosso GT de movimentar ações, não é? Que envolvesse tanto as pessoas do nosso GT, como as pessoas dos outros GTs também da associação, e em alguns webinars nós vamos convidar pessoas de fora também. Então, a ideia é que vários assuntos relevantes na área de saúde sejam aqui por nós desenvolvidos, para que nós tenhamos uma trilha, um ciclo de desenvolvimento para profissionais da área de saúde. Já agradeço desde já ao Torelli por nos dar essa oportunidade e o apoio sempre, que é muito importante, ao Marcelo, que está aqui com a gente, que nos dá sempre esse suporte, o nosso anjo aqui, né, o nosso suporte incrível. Agradeço às nossas palestrantes que estão aqui conosco hoje. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. Teremos a Elaine Marucci, a Ruth Dornelles e a Evelise Mombar. São três profissionais incríveis da área e vão falar hoje sobre um assunto que foi... Eu criei um formulário e apliquei no GT. Foi assim que começou esse projeto. O objetivo do formulário era captar quais os maiores interesses, os maiores assuntos que as pessoas, os nossos participantes, nossos voluntários gostariam de conversar. O nosso primeiro foi plano terapêutico, então tivemos nosso primeiro webinar o mês passado. Quem quiser assistir a gravação está disponível no nosso canal do YouTube, do Voluntários. E o segundo foi hoje, finanças. Então, vamos falar sobre registros assistenciais e o seu impacto no faturamento hospitalar. Teremos, então, as nossas três palestrantes e vamos dar início com a Elaine. A Elaine é administradora, auditora em saúde, ela tem MBA em auditoria de saúde e MBA em gestão de saúde também, e pós em marketing. Ela é fundadora da Marucci Solução,
cogestora do Hospital São Lucas e associação aqui da AVS também, ela faz parte, claro, uma das voluntárias, é consultora em gestão de saúde, palestrante e colunista. Gostaria de dar a voz para a Elaine, seja bem-vinda e, de novo, Elaine, muito obrigada por sua participação hoje conosco aqui. Eu que agradeço o convite. Boa noite, Nazaré. Boa noite, minhas colegas maravilhosas, que, aliás, já atuamos antes. Boa noite a todos que estão aqui nos prestigiando. Essa noite vai ser incrível. Vai ser. Estou passando aqui, pessoal. Calma aí que deu uma coisinha aqui. Tá certo. A Ruth vai passar os slides. Isso aí. A gente vai falar de registros, né? Mais focado na parte de faturamento. Pode passar, Ruth? Então, como que começa esse mundo do faturamento? Esse mundo do faturamento começa com um documento super importante, que é o prontuário do paciente. Essa é uma condição sine qua non para a gente ter êxito no faturamento. Lembrando que ele é fonte de receita para a rede suplementar. E para o SUS, ele também é muito importante, porque é dessa forma que a gente comprova a produção que é apresentada no Ministério da Saúde. Então, aqui nós estamos vendo quais os tópicos mais importantes que deve contemplar o prontuário. Na realidade, o prontuário é o documento do paciente, e isso é uma situação muito importante. Muitos acham que o prontuário é do hospital. Na realidade, o prontuário é do paciente. O hospital é o fiel depositário desse documento. Por isso que toda a documentação, quando solicitada pelo paciente ou o tutor dele, deve ser disponibilizada. Nele vai constar várias informações. Atestado, laudos, resultados de exames, evolução do atendimento, registro, troca de procedimento. Mas o que é o grande desafio, que é o tema do nosso encontro hoje? É o registro que o time assistencial deve fazer nesse documento. A gente só consegue faturar o que está ali. Então, é muito importante que o time assistencial, o corpo clínico, a enfermagem, a equipe multi, coloque tudo que foi feito junto àquele paciente. Então, por exemplo, num ato cirúrgico, colocar tudo que foi utilizado, todo o material de OPME, qual foi a conduta, como que foi que isso aconteceu, e registrar. Esse é o maior desafio, porque muitas vezes, principalmente o cirurgião, ele meio que entra de uma cirurgia, já está pegando outra. E aí não tem tempo para a parte que é burocrática. E aí a gente tem dois desafios. O primeiro é realmente a falta de registro, e aí não tem como a gente faturar. O segundo é não respaldar a conduta médica. Então, numa eventualidade, inclusive numa situação processual, se não tiver registrado, isso pode vir a prejudicar o profissional médico. Então, é de extrema importância que todos, que esse time, o diretor clínico, o diretor técnico, faça essa educação continuada junto aos médicos. A gente sabe que o corpo clínico, ele não é tão aderente à instituição, porque ele presta serviço em várias, e cada uma tem um protocolo, uma forma de atuar. E aí o que acontece? Eles meio que fazem correndo. Então é muito importante esse engajamento da alta direção clínica ou técnica junto aos médicos. E aí, caso a instituição tenha
uma diretoria assistencial, uma diretoria de enfermagem, repetir essa atuação. Pode passar, Ruth? Então, o prontuário é definido, aí a gente vai entrar aqui no conceito mais burocrático. O prontuário do paciente ele é definido pelo Conselho Federal de Medicina, sendo documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, gerados a partir de fatos, acontecimentos, situações sobre a saúde do paciente e assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico. Muito, eu chamo a atenção nessa parte do sigiloso. Vamos lembrar que o documento é do paciente. Então, tudo que está ali é de propriedade do paciente. Então, a divulgação indevida para pessoas não autorizadas, mesmo aqueles que alegam que têm acesso a esse prontuário. Isso é muito importante ficar frisado, ter um protocolo para a liberação de cópias de prontuário. Que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. O prontuário, ele não é só para o médico. A gente está muito acostumado que só o médico vê. Não, na realidade, ele é uma referência muito importante para a equipe assistencial. Então, ver a conduta dos colegas ali descrita vai dar referência e continuidade aos cuidados a esse paciente. E esse conjunto vai fazer com que o pessoal do faturamento encontre a compatibilidade e a sequência lógica do faturamento. Então, quando está devidamente descrito, com os dados colocados corretamente, a equipe do faturamento, junto com o time da auditoria também, eles vão encontrar a conexão. Então, eles vão bater o olho e falar assim, olha, esse OPME não está condizente a esse procedimento. Será que houve uma troca? E aí tem que ter um diálogo. Muitas pessoas entendem que o faturamento é um local isolado, que é um departamento que não deve interagir, que ele é puramente administrativo. E não, o faturamento ele deve interagir com o time assistencial. Então, encontrou dúvida, viu que não há compatibilidade, que falta informação, é de extrema importância que a liderança desse setor vá buscar as informações junto ao corpo clínico, junto ao coordenador médico de especialidade, junto à coordenação de enfermagem, para que seja de forma muito fidedigna esse faturamento. E, principalmente, quando a gente fala de saúde suplementar, evitar as glosas. Porque na saúde suplementar, o faturamento é o principal gerador de receita. Já no SUS, ele é o principal fator de comprovação do que é feito. Com isso, o Ministério da Saúde entende quanto que deve ser repassado. Então, por isso que é muito importante falar, sim, toda a produção. Muitas vezes, alguns entes têm receio de falar que estão produzindo mais do que o contrato. Isso daí tem que ser realmente levado para a atuação estratégica. Porque, sim, se está conseguindo fazer mais, por que está fazendo? Será que é em detrimento de outro procedimento? Então, isso tem que ficar bem alerta, ser olhado com muita profundidade. A resolução, isso tudo consta na resolução 1638 de 2002.
é considerada a elaboração obrigatória pelo Código de Ética Médico, artigo 69. O sigilo das informações do prontuário é um dever do médico, definido pelo Código Ético Médico, Penal, Civil e resolução do Conselho Federal de Medicina. Aqui ele está focando no sigilo médico, mas isso se aplica a todas as especialidades. Cada conselho de farmácia, enfermagem, o CREFITO, todos os conselhos têm sim normas para que se mantenha o sigilo do prontuário. Pode trocar, Ruth. E aí agora a gente vai falar registros assistenciais com faturamento hospitalar. E aí, para que serve o faturamento hospitalar? Ele é responsável pelo financiamento, tem regras de negócio, tem que observar o CID, CBO, permissões, críticas, glosas, rejeições. As glosas a gente fala mais na saúde suplementar e as rejeições no âmbito do SUS. Ambos quer dizer que aquela produção ela tem algum nível de inconsistência, alguma incompatibilidade está sendo encontrada. E é muito importante que, depois da medida corretiva, que identificou qual que foi o desvio, que haja que seja feito uma forma preventiva para aquilo que não ocorra mais. Muitas vezes os erros são recorrentes, principalmente de CBO, onde um médico com especialidade X está fazendo um procedimento que não é aderente à especialidade dele. E aí ninguém corrige isso no tal do CINES, ou KINES, alguns falam também dessa forma. É muito importante que o registro no KINES esteja correto, porque senão vai voltar à produção. E voltar à produção, para quem está aí, lida com faturamento, sabe o trabalho danado que dá. Tem a conta hospitalar, inconsistências, os gargalos no registro do faturamento, indicadores de saúde. Faturamento, ele é um setor como outro qualquer. Então, é imprescindível que tenha, sim, um monitoramento através dos indicadores. Então, indicadores de glosa ou de rejeição, indicadores de faturamento por convênio, se a gente estiver falando de saúde suplementar, de SUS, se a gente está falando de BPA, AIH. BPA é faturamento ambulatorial e AIH é faturamento de internação. Contratos, negociações, estatísticas, políticas públicas, epidemiologia. E nesse tópico, por exemplo, muitas vezes vamos ter mutirões. E os mutirões, eles vão ter um custeio diferenciado. Então, o ente público, né, o Estado, o município, ele identifica que é uma demanda reprimida. E aí ele faz uma campanha, um mutirão, e geralmente esses valores, eles vêm valorados um pouco maior, um pouco mais atrativo. E aí o faturamento, sim, ele é igual, mas geralmente ele vai ter numerações específicas para isso. A IH, a sequência IH vai ser diferenciada justamente para ter o custeio repassado de forma diferenciada. Importante ver o fluxo de faturamento, o modelo de gestão, prontuário do paciente, sistemas de informação, auditoria como ferramenta de gestão. Todos esses itens fazem parte do faturamento hospitalar, que na verdade é muito mais informação do que uma simples fatura. Eu fiz questão de ler, porque o faturamento, como ele é uma das últimas etapas do ciclo de receita, muitas vezes ele
não tem um reconhecimento devido. E muitas vezes é esse setor que resolve problemas que ocorreu no decorrer de toda a experiência do paciente. E isso há uma sobrecarga no departamento que pode e é um facilitador de problemas, de ingerências e de rejeições dolosas. Pode continuar, Ruth. Atribuições do faturamento. Como eu tinha dito, a integração com os departamentos é de fundamental importância. Então, a liderança, ou um líder, ou um assistente da área, ele sim, no momento de dúvida ou na identificação de uma inconsistência, ele deve interagir com os setores. Primeiro, isso mostra uma maturidade na gestão e no processo. Segundo, isso vai mitigar erros e vai, com certeza, deixar o faturamento mais saudável. Manter atualizadas tabelas, contratos, negociações e atas de reuniões. Gente, essa parte é um grande desafio na realidade. Porque nas atualizações de tabela, o que dá de bug, e isso é saúde suplementar do SUS, é incrível. Então, assim, a gente tem que ter um time muito bacana, muito parceiro, que é o pessoal do TI. Geralmente são eles que nos dão esse apoio na hora de atualização de tabela. Então, se a gente está falando de saúde suplementar, é muito importante que a gente tenha um analista de negócios muito alinhado com o contrato que foi assinado. E com aquela tabela, entender o que está sendo colocado. Por isso que nesse processo de atualização de tabela, a homologação é imprescindível. E o que é a homologação? É a concordância de todos os envolvidos nesse processo, validando que aquilo está correto. Então, geralmente, num ambiente tranquilo, a gente faz isso no ambiente de teste e depois que coloca no ambiente de produção. Acompanhamento sistemático dos pacientes internados. Muitos hospitais, inclusive alguns que eu já trabalhei, que eu já dirigi, a equipe do faturamento auxiliava muito o diretor clínico nas altas. Quando a gente está falando de SUS, o procedimento ele é um pacotinho que já está incluído determinadas diárias. Então, tem um procedimento, por exemplo, que ele está dentro daquele valor 5 diárias. Então, se ele está vendo que aquele CID, o paciente vai ficar mais do que 5 diárias, é importante o gestor conversar com o diretor clínico sobre isso. E conversar mesmo, diretor, olha, esse procedimento, para estar sendo interessante para o hospital, ele só é até 5 diárias. Será que não evoluiu para outro diagnóstico? Então, o faturamento, ele é estratégico numa instituição de saúde. Quando ele está numa maturidade processual, ele auxilia muito a equipe assistencial. Porque muitas vezes o médico, ele não se dá conta disso. Ele fez a internação com base num diagnóstico e ele não entende que no decorrer pode e deve ser trocado o procedimento. Tem que ser um facilitador entre prestador, operadoras, gestores e fornecedores. E aí a gente vê a importância do conhecimento técnico. Falar com o fornecedor, principalmente de OPME. Por que o alinhamento com o corpo clínico, com o diretor clínico é importante? Quando se constrói dentro da instituição protocolos clínicos e cirúrgicos, isso é um norteador para que não haja desperdício ou compras indevidas de OPME, por exemplo. Então, o procedimento já está pré-definido o que vai ser utilizado.
Claro que essa regra não está escrita na pedra, né? Como os antigos falavam, mas já é um norteador. A gente sabe que se a maioria dos procedimentos tem aquele comportamento, já fica previsto aquilo. Muitas vezes o que a gente passa, principalmente em hospital SUS e que é hospital escola, é que se pede vários OPME. Teve um caso que foram solicitados 5 pares de próteses mamárias, porque não tinham ideia de qual que ficaria bacana na paciente. Então, assim, isso o preceptor tem que estudar antes, tem que já orientar, porque, e principalmente SUS, a gente não pode ter desperdício. A gente tem que otimizar da forma mais assertiva o uso disso tudo. A Nazaré já está me olhando, porque eu estou vendo meu tempo aqui, né? Tenho 3 minutinhos aqui Eu para quero te passar. fazer uma pergunta, Claro, Elaine. claro. Queria saber de você quais são as perdas financeiras que a instituição pode ter quando os registros não estão completos. A principal é glosa e a segunda é não ganhar. Então, por exemplo, se não foi feito o registro correto na saúde suplementar, isso pode impactar nos honorários médicos, nos honorários do anestesista, na aquisição indevida do OPME. Então, por exemplo, foi feito uma cirurgia, não fez o registro correto, a instituição pode perder 2 vezes. Ela deixa de receber do convênio e ainda tem que pagar o fornecedor. Então, esse é o clássico do erro, né? É a dupla perda. Além disso, as glosas. Então, as glosas, elas são é o dinheiro que deixa de entrar. Então, está previsto que eu vou receber 100 mil reais, eu só vou receber 80, aí eu vou fazer o recurso, aí vou mandar de novo para o convênio vai reanalisar, e aí essa situação pode se estender de 6 meses até um ano e pouco. Então, assim, é uma perda interessante. E quando a gente está falando de saúde suplementar, isso interfere drasticamente no fluxo de caixa. Perfeito, muito obrigada pela resposta. Eu tenho mais uma perguntinha, que é Ah, qual o impacto de uma equipe não capacitada para faturar? Eu acho que o pessoal aí está querendo saber disso. hum, é brutal. É muito ruim, porque assim, na saúde suplementar e no SUS a gente tem tabelas, no SUS a gente tem a Sigtap. Se coloca um código errado, com um dígito errado, isso pode fazer uma grande diferença. Então, assim, e, então esse fatorista ele tem que entender muito bem do que ele está colocando, das famílias dos códigos, né? Quando a gente fala de diagnóstico, SADC, procedimento cirúrgico, clínico, tem famílias na Sigtap e também na saúde suplementar. Se ele não entende isso, ele vai incorrer em erro. Então, é muito importante. E na saúde suplementar, a gente ainda tem as senhas. E as senhas que variam de convênio, e cada convênio tem um plano. Então, assim, são muitas variáveis. E o ideal é que o RP, né, o sistema que o hospital, a instituição utilize, ela tenha parametrização muito bem feita. Mas, infelizmente, isso não é comum. O que é mais comum é essas parametrizações não estarem adequadas, as tais das amarrações. E aí Muito, a coisa é meio consertada no meio do caminho. muito importante, Elaine, você colocar essa atenção para os registros, como isso é importante. Na área de gestão em saúde, a gente tem que ter realmente
muito cuidado sobre isso. Obrigada, querida, pela sua fala, super importante aqui para nós. Estou de novo te agradecendo aqui por aceitar o meu convite. Estou muito feliz de termos hoje 3 mulheres aqui maravilhosas desenvolvendo esse tema, de verdade. Muito obrigada. Eu que Ok? agradeço. Agora a Ruth vai nos brindar. Isso. Agora vamos para a Ruth Dornelles, minha querida, maravilhosa. A Ruth é administradora, especialista em informação e tecnologia em saúde, com MBA em auditoria em saúde, especialista em gestão pública municipal, também com MBA em gestão exponencial, sócia diretora da SEAC, gestora em saúde, membro da Câmara de Saúde CRARS, acho que é do Rio Grande do Isso, do Rio Sul, Grande do não é? Sul. Isso. Isso. Membro do Conselho Fiscal da AVS, não é? Nossa querida aqui parceira, docente da Central de Transporte também do Rio Grande do Sul e consultora em gestão de saúde. Ruth, seja bem-vinda e, como disse a Elaine, nos brinde com a sua fala, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Muito obrigada de novo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, um tema que eu amo falar e sempre que tu me convidar eu vou estar disponível porque adoro e toda essa condução que vocês têm no GT assistencial e os voluntários nos permite isso, né, Nazaré? A gente está Sim, sim. integrando e está junto com todos os GTs, né, com todo Isso. o pessoal. Isso E é que é ali só incrível. e eu vou tentar ser breve aqui, porque a Ive também vem atrás e ela já vem para dar o grande finale para nós. Mas, Sim, sim. assim, em princípio, esse material aí talvez possa ser disponibilizado, porque a gente fez um material muito denso, porque realmente o assunto é denso. Nós temos Sim. muitas variáveis dentro do faturamento, né? E eu acho que o mais importante a Elaine colocou, que é essa integração do faturamento com a parte assistencial. Então, o que é importante, né? Como é que os documentos chegam para nós lá no faturamento? É uma coisa que eu sempre digo assim nas minhas consultorias, que o pessoal me chama, eu estou com problema no faturamento. Aí eu vou lá, né, vejo como é que está o faturamento. E não tem problema no faturamento. Eu digo assim, ó, é raro quando a gente tem algum problema dentro do faturamento. Porque tudo que é produzido, aliás, tudo que chega no faturamento é faturado. O problema é o que não chega. Então, é isso que eu digo assim, o que não chegou para nós? O paciente teve alta, se vier um documento depois da alta do paciente, no caso da internação, nunca mais eu recupero, né? No caso do SUS, né? Aí tem os complementares, enfim, saúde suplementar, a gente pode, às vezes, recuperar, mas o SUS é muito engessado. E como a Elaine falou, é tudo em pacotinho, né? Então, eu perco alguma coisa, eu já estou perdendo muito. Então, os procedimentos eles têm que estar descritos, né? Assinados, carimbados, comprovada a realização. Né? Tudo isso passa por uma auditoria. Eu sempre digo quando o pessoal do faturamento diz, mas como é que eu faço para conversar com o médico e tal? Ele diga para o médico que ele registre aquilo que ele fez no paciente. É isso que a gente precisa, né? Porque às vezes o médico chega para nós e diz, o que tu quer que eu escreva para o faturamento? Não é para o faturamento, é assistencial. Nós Sim. traduzimos a assistência para o faturamento. Então, eu sempre digo, escreva aquilo que fez no paciente. E é isso que a gente precisa que cada vez mais, porque assim, a médica não gosta de escrever, né? Não teve algum médico aqui conosco que me corrija, mas eles geralmente essa questão mais burocrática, né? A gente precisa atender a urgência, o paciente, e é compreensível. Só que nós andamos atrás lá dos médicos, com o nosso prontuário, com o nosso papelzinho justificando tudo que acontece. Porque Sim. quem vai autorizar essa AIH de SUS, por exemplo, ou da saúde suplementar, é um outro médico, é um enfermeiro, editor. Então, a gente precisa ter essa justificativa adequada de médico para médico, de enfermeiro para enfermeiro, de fisioterapeuta para fisioterapeuta, de radiologista para radiologista. Essa conversa tem que ser. Nós somos aqueles representantes, né? Nós estamos ali no meio desse processo. Justificado o uso da aplicação, né? No caso, por exemplo, vou dar um exemplo da UTI no SUS. A cada 3 dias eu preciso justificar por que o paciente está lá, né?
Então, eu tenho que ter uma justificativa por que ele continua. Um dos critérios para estar em UTI é a ventilação mecânica. Então, eu preciso confirmar que o paciente continua em ventilação mecânica, porque não pode respirar sozinho. Então, são justificativas que eu preciso, claro, eu tenho uma justificativa muito simples, né? Mas são justificativas que eu preciso mostrar para alguém por que o paciente está em UTI. E às vezes a gente acha, é óbvio que eu preciso estar com o paciente em UTI, porque ele precisa, né? Ele não tem condição de estar fora num leito normal. Mas então são coisas que a gente precisa estar chovendo no molhado, né, que a gente diz. Os registros dos eventos realizados, né? Então, por integração de sistema ou manualmente. Aqui eu saliento são os cadastros internos do hospital, né? Que eles têm que estar muito bem amarrados, né? Com os laboratórios, com as cirurgias, com os fornecedores ali, com as compras, tem que estar muito bem amarrado esses registros, esses cadastros. Estou indo rápido porque tem bastante coisa. Registro de internação e alta, né? Assim, ó, tem situações, gente, que um paciente, principalmente no interior, ele está num hospital e ele sai para fazer um exame numa outra cidade. E às vezes ficam segurando o leito dele e ele fica como se estivesse internado dentro do hospital. Isso, legalmente, é um problemão, porque nós já tivemos pessoas que assaltaram e eles tiveram o álibi de dizer que estavam internados. Nós já tivemos situações de pacientes que foram a óbito na rua e eles estavam internados no sistema do hospital. Então, assim, existe tanta situação, né, que ocorre, que às vezes o simples ato de deixar o paciente internado e não dar alta num horário ou óbito naquele horário, isso dá muitos problemas, né, processuais até. Então, o faturamento cuida de tudo isso, né? Eu não posso faturar, por exemplo, um exame que foi feito fora do período de internação, né? Ele não estava internado naquele momento. Então, tem N situações. Não podemos ter rasuras, né? A gente via muito aqueles pintadinhos de branquinho, etiquetinha. Então, assim, numa discussão, rasura vai sempre ser um problema. E os campos devem estar sendo preenchidos, né? A conta hospitalar é aquele nosso, como é que se diz assim, a nossa menina dos olhos, né? É ali que entra tudo que o paciente faz durante o hospital. Eu dou um exemplo assim que como se a gente estivesse entrando num supermercado com um carrinho e a gente vai colocando tudo dentro do carrinho do supermercado. Quando passa pelo caixa, se a menina do caixa não passar algum daqueles itens, quem é que vai pagar? Né? Então assim, ó, o paciente ele entra no hospital, ele entra na recepção, ele vai para a cirurgia, ele vai para o leito, do leito ele pode ir para a UTI, da UTI ele volta para o leito, ele recebe o laboratório, ele recebe sangue, ele recebe, vai fazer uma tomografia, Então, olha, é inimaginável, né, que a gente pensasse onde é que o paciente transita dentro do hospital, né? Farmácia, então, tudo isso é o carrinho do supermercado, né, que a gente está lotando ele de coisas e depois a gente vai ter que passar na alta do paciente, vai ter que passar lá no código de barras lá para saber o que foi feito. Então, como a informação sai do hospital e vai para operadoras ou para o processamento do SUS, parece óbvio, né? Mas o hospital só recebe aquilo que é enviado de forma estruturada. O que não vai, a gente não tem como saber. E as regras do negócio, né? A Elaine falou um pouquinho, né? Será que dá para fazer tudo? Será que a assistência sabe o que pode ou não determinado paciente ou convênio? Será que precisa saber? Será que isso não diz respeito apenas ao faturamento? São reflexões que eu deixo para a gente olhar para a nossa instituição e se eu tenho noção de um contrato, por exemplo, no SUS é muito comum ter um percentual de cesáreas em relação a partos, como é que isso tem acontecido dentro do hospital, né? Então, tem várias situações que diz respeito à assistência, né? Então, todos os contratos, eles são baseados em procedimentos e tratamentos. Então, isso diretamente está ligado com a assistência. Então, essas regras de negócio, elas são definidas através de contratos, de negociações, de tabelas, legislação. A saúde é uma das áreas que mais tem legislação.
todos os dias a gente recebe alguma orientação, porque nós trabalhamos com a saúde, com a atenção básica até a alta complexidade. Então, nós temos legislação em todas as áreas. As compatibilidades, o SUS é muito engessado, eu não consigo usar um catéter que se não for compatível com determinado tratamento ou determinado procedimento, né? Uma prótese, ela é compatível, um parafuso, uma arruela, ela é compatível com algum procedimento. E muitas vezes entro para dentro de uma sala cirúrgica, uma caixa de parafusos e arruelas, e aí depois, na hora que for debitado na conta, puxa vida, não podia ter usado esse parafuso, é incompatível com o procedimento. Quem vai pagar? Né? Então, são situações assim incríveis que acontecem dentro do hospital, que estão no faturamento, mas que estão diretamente ligadas à assistência. As habilitações, né? O hospital só pode fazer aquilo que ele é habilitado, né? Credenciado. Do SUS, isso é assim que funciona. As inconsistências, a Elaine falou um pouquinho, né? São os nossos alertas, né? Algumas são impeditivas. Por exemplo, ela comentou de um médico que ele não tem uma determinada especialidade e ele vai fazer uma cirurgia, por exemplo, vai fazer sei lá, ele é clínico e vai atender uma cirurgia de ortopedia. Se não tiver essa especialização, a gente não vai conseguir mandar, né, para o SUS. Ele tem que ter, por isso que eu digo também, né, quando a gente faz toda essa parte de diagnóstico e consultorias nos hospitais, o recursos humanos tem que estar envolvido, porque é ele que recebe esses profissionais, ele tem que pedir esses documentos, né, esses diplomas, essas certificações, para que a gente coloque dentro do Cines, né, que é o nosso cadastro nacional, e lá estejam esses profissionais, todos eles habilitados ali dentro. Para o SUS ainda tem mais um agravante. Eu posso contratar um profissional hoje, começar a fazer alguns tratamentos, algumas cirurgias, mas eu só posso enviar aquela conta no nome dele quando tiver dentro do nosso cadastro homologado pelo Ministério. Então, muitas vezes o hospital, ele começa a fazer alguns tratamentos, mas ele não consegue faturar ainda. Então, tem todo um período, um prazo, uma validação, uma homologação desses profissionais e dos tratamentos dentro do hospital. Então, outros são alertas, eu coloquei algumas palavras mais chaves aqui, né? E as perdas, né? Isso aqui tu fizesse uma pergunta ali para a Elaine, e é a que a gente sempre se preocupa, o que a gente não consegue cobrar, tá? E aqui eu dou assim, que é o que nós devemos fazer em todo faturamento. O faturamento deveria reportar essas situações para a administração do hospital, que ele possa refletir isso na assistência. E pergunto se na instituição de vocês é assim. Né, o faturamento consegue reportar ao hospital, à administração, olha, nós estamos perdendo tantos estentes coronários aqui porque nós não conseguimos faturar. Nós estamos perdendo tantos, sei lá, parafusos, arruelas, sei lá o quê, porque nós não estamos conseguindo faturar. Quem paga isso é o hospital. Então, como isso não está dentro da conta, não vai para a produção, como a Elaine falou, ninguém fica sabendo. Né? Então, é muito comum, por exemplo, eu vejo muitos hospitais do interior que têm nutrição enteral e nutrição parenteral. E são hospitais de média complexidade. A nutrição, ela é alta complexidade. Tem que ter uma habilitação e um credenciamento para o hospital poder incluir. Mas, olha, a maioria dos pacientes em UTI usam. Então, como é que o hospital, que é de média complexidade, não tem alta complexidade em nutrição, ele dá a dieta enteral ou parenteral para um paciente que ele não tem um credenciamento? E essa informação não vai para o Ministério da Saúde. Então, ninguém fica sabendo que nós estamos colocando essa dieta no paciente e não conseguimos colocar isso para negociação. Então, como é que... Por isso que eu digo, o faturamento tem que reportar essas coisas para assistência, para administração, para dizer, olha, gente, nós estamos fornecendo dieta enteral para os pacientes, nós não temos esse credenciamento, quem é que está pagando essa conta?
né? Ah, então vamos procurar fazer habilitação? Opa, ótimo, vamos ver o que precisa para nos habilitarmos, né? Estarmos para colocar isso. Não, para esses pacientes na nossa UTI de nível 1, nível 2, não precisamos, não vamos mais dar essa dieta, né? Então, é uma decisão do hospital com seus protocolos. E observar isso, né? É uma rotina no fluxo do faturamento, que ele começa quando entra no hospital, né? Nós tivemos casos de hospitais que perderam algumas portas de entrada de projetos, de urgência ou de alguns projetos, porque estavam mal documentados no sistema, e isso não vai correto para o gestor. Então, nós precisamos observar muito: emissão de documentos, os laudos, as justificativas, as compatibilidades. Vou repetir um pouquinho o que estava no slide anterior, né? Buscar sempre as autorizações. Por exemplo, pacientes eletivos têm que ser autorizados previamente. Pacientes de urgência, nós temos até 48 horas para autorizar essa internação. Então, a gente precisa respeitar esses períodos, esses prazos, né? O caráter de internação é ambulatorial, é internação, é um hospital dia, é domiciliar, tudo isso a gente precisa. Qual é a modalidade de internação, né? Então, internação com menos de 24 horas, para o SUS nós não conseguimos faturar uma IH com menos de 24 horas. Né? Então, são várias situações que nós ficamos lá no faturamento com o problema, né? E essa atenção aqui, ó, nas rasuras, nas prescrições incompletas, os exames sem laudo. Então, tem várias situações aqui que vocês devem estar acompanhando. O faturamento se define como um facilitador, é um agente fiscalizador, orientador, e identifica essas conformidades em todo o processo de cobrança. Identifica tudo isso e reporta para o hospital. Tá? As dificuldades aqui, essas são, assim, ó, eu vou destacar essa digitação de informações relevantes por administrativos, tá? Muitas vezes isso não é incomum, que lá na hora de emitir um faturamento, porque eu tenho prazo para fechar para fechar o faturamento e encaminhar para o gestor para poder receber, que o administrativo não tem o CID, não tem o CBO, não sabe o que o paciente fez, e ele coloca ali dentro daquela conta aquilo, muitas vezes, o que ele acha ou que é compatível. Isso a gente vê muito, e isso é um problema muito sério. Por que é um problema muito sério? Porque isso vai para a estatística do Ministério da Saúde. Então, se eu não tiver um CID correto, um tratamento correto que o paciente fez, vai para uma estatística errada. E essa estatística se transforma em política pública, né? Então, vou seguir adiante aqui, porque a gente vai, senão eu vou estourar o meu tempo. E aí eu passo à gestão do conhecimento, da informação e do faturamento, né? Então, o sistema de saúde, aqui eu vou ler um pouquinho, ele necessita de dados de morbidade e mortalidade, extraídos do sistema de faturamento, né? É o DataSUS, né? Ou da saúde suplementar, também é de lá que nós tiramos todas essas políticas. Se lá num determinado estado a gente vê que tem muito índice de pneumonia, opa, nós vamos olhar. Ou tem muita gastroenterite, ou tem uma infecção alguma, nós precisamos olhar para aquele município, né? E aí que surgem as políticas que a gente precisa estar atento. Permite conhecer os recursos repassados para cada hospital, descrever o perfil mortalidade da população. Então, seja qual a importância do faturamento quando vai para fora, porque é o faturamento que coloca para fora tudo que o hospital faz. São essas informações que possibilitam o desenvolvimento de metodologias e definição de indicadores para identificar até essas desigualdades geográficas, né? Eu que estou aqui no Rio Grande do Sul, a nossa epidemiologia é muito diferente do pessoal que mora lá no Ceará, né? Muito verão, muito sol, mas eu tenho muito frio aqui. Então, nós temos desigualdades geográficas, nós temos serviços hospitalares diferentes, nós temos necessidades diferentes. E isso através do faturamento, né? Do financiamento, é que surgem essas situações. Fonte de dados para a programação, para vocês terem uma ideia, lá no Clínicas, quando eu trabalhei, eu auxiliei a doutora Sheila a fazer todo o levantamento para a portaria do AVC.
Então, hoje tem a portaria da terapia do AVC, e ela fez todo o levantamento dentro do faturamento, né? Dos pacientes que tinham para poder aplicar isso. Então, a gente serve, porque, claro, o hospital de clínica é o hospital de pesquisa, o hospital de ensino, né? Ali é um diferenciado. E o conhecimento gerado através do faturamento alimenta os sistemas de informação, promove política pública e base dos contratos. Vamos lá, aqui que eu quero mostrar para vocês aqui assim, ó. O paciente entra, eletivo de urgência, autoriza prévio ou posterior, interna clínica cirúrgica obstétrico. Olha só, eu vou correr aqui para vocês entenderem, em cada parte disso aqui, eu preciso de documentação de cadastro, do sexo do paciente, porque eu tenho leitos masculinos e femininos, eu tenho leitos infantis, eu preciso saber de onde o paciente veio, eu tenho tudo isso aqui, ó, dentro da unidade de negócio. E aí o paciente sai. Esse modelo que eu gostaria de mostrar para vocês, descentralizar as atividades de cada unidade de negócio. Olha aqui a menina aqui, né? Ela recebe de todas as unidades do hospital. E ela é responsável por esses lançamentos e por toda essa documentação que é produzida aqui. Então, o que a gente trabalha, e que eu trabalho muito, é com unidades de negócio. Aí vocês vejam que o faturamento é o centro do universo, né, gente? Olha lá onde é que ele está. O faturamento, ele é que recebe de todas as unidades do hospital. E aqui a gente acaba transformando, então, o faturamento, o raio-x da instituição. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. E treinar, né, pessoal? Por quê? Porque a equipe do faturamento, ela não tem formação técnica, ela não se exige essa formação, não tem uma função e atividade que é da profissão, não é reconhecida como profissão, exerce atividades burocráticas que às vezes eles são invisíveis dentro do hospital, aprende uns com os outros, né? Um ensina para o outro, bota o número 1 aqui, tira o número 1 daqui, bota esse aqui, e assim a gente vai aprendendo. E tem pouco contato com o paciente. Em contrapartida, a equipe assistencial tem uma formação técnica, exerce funções e atividades próprias da função, né? Tem fiscalização de classe e atua diretamente com o paciente. Então, esse é o grande diferencial, né, da equipe de faturamento com a equipe assistencial que nós precisamos integrar. E o sistema de informação, que a Elaine falou, a gente não tem condição hoje de fazer mais manual, né? Eu sou do tempo que a gente fazia risquinho, contando as diárias e os medicamentos dos pacientes, né? Fazia bolinha, bolinha, risquinho, risquinho, para contar o que o paciente, para poder fazer a cobrança. Mas é isso aí. Agora eu vou voltar aqui, porque aí já estou entrando na seara daí. Espero ter sido clara, Nazaré. Claríssima. Não, maravilhosa sempre. Eu gostei muito de uma frase que você falou. Nós fazemos o registro do que acontece na assistência. Fiquei até arrepiada. Foi uma frase assim maravilhosa que identifica tudo. Vou ler, a gente tem várias perguntas aqui, muitas pessoas elogiando a live, então agradecemos os comentários. Temos uma pergunta aqui, Ruth, que é assim: como a enfermagem na assistência vai fazer barreiras sobre essas verificações com alta demanda assistencial ao paciente? Perfeito, né? Perfeito. Isso é institucional, né, Nazaré? Tem que ser institucional. Sim. Porque, assim, o indivíduo, né, a enfermeira ali na beira do leito... Eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito de trabalhar com a enfermagem, né? Porque a enfermagem não passa nada, né? Não, tudo passa pela enfermagem. Ela sabe tudo que está acontecendo. Então, assim, ó, é institucional. Então, nós temos que reportar isso para a instituição e tornar isso uma estratégia dentro do hospital. A gente não vai conseguir sozinho, né? O treinamento tem que ser institucionalizado. Um planejamento estratégico, diminuir os gargalos, diminuir as perdas. Acontece muito na saúde suplementar, na alta do paciente, medicamentos que estão prescritos, não checados e que não são devolvidos à farmácia. Isso acontece com muitos lugares. Como é que a gente faz isso?
Será que a gente vai esperar a alta do paciente até ele fazer aquela medicação, checar, parará? Ou então que não, aquela medicação, como é que nós vamos lidar com aquela medicação da alta? O paciente teve alta de manhã e tem medicação prescrita para tarde, né? E aquilo não volta para a farmácia, aquela medicação, fica ali no limbo, né? E não é faturado, né? Então, assim, tudo isso tem que ter protocolos organizacionais, estratégias de organização. Então, eu vou dar um exemplo desse modelo de gestão que a gente fez, né, no hospital que eu trabalhei, na busca ativa de órgãos, que eu sou docente para a Central de Transplante do Rio Grande do Sul. E quando começou isso lá nos anos 2000, todo o protocolo de transplante, busca ativa de órgãos, e chegaram aquelas portarias imensas com aqueles códigos, aqueles nomes, ninguém entendia o que era aquilo. Eu peguei e fui conversar com o bloco, com a CTI, com a UTI, com o CIDOT, que é a comissão, com o faturamento, juntamos todos numa sala e eu disse assim, olha, a portaria é essa, esses são os procedimentos, esses são os tratamentos, quem faz o quê? E qual é o documento que vocês vão me dar comprovando isso? E assim nós aumentamos uma IH de 3 mil para 8 mil reais. Só no processo, no fluxo, conversando com as áreas, integrando as áreas, né? Sabendo o que tu faz. Isso acontece muito com o laboratório, viu? Laboratório chega, às vezes assim, tem insumos novos, exames novos, e não passam para o faturamento que o hospital está fazendo aquilo, né? E a gente não sabe se aquilo pode ser faturado ou não. Onde é que está, né? Então, assim, laboratório é um gargalo muito grande, farmácia é imenso, porque a gente tem, por exemplo, citar o caso de transplante, ciclosporina, ela vem em 20 miligramas, 50 miligramas, 100 miligramas, e aí o SUS diz que paga de 50 miligramas, aí a farmácia fornece 2 comprimidos de 50. E aí eu não consigo cobrar, entendeu? Então, assim, olha como é fino isso, né? Como é o detalhe mesmo, assim, como é que eu faço isso, essa roda girar, né? Então, acho que respondi a pergunta da Sim, perfeita nossa... resposta. Porque é institucional. Sim, mas eu tenho uma pergunta de milhões agora para você. Tomara que eu consiga responder. Claro que vai. Eu queria saber o seguinte: o que a instituição faz com que não é registrado? Pergunto isso, Ruth, devido às críticas de compatibilidades glosas, especialmente no SUS. Exatamente. E isso é imenso, tá? É imenso. Foi o exemplo que eu dei da nutrição interal, do stent, o médico às vezes quer colocar, ou até por necessidade do paciente, o paciente que tem, sei lá, ele tem uma morfologia dele é diferente, precisa de 2, 3 stents, e o SUS só paga um, um exemplo, né? O que eu faço com os outros 2, né? Então, isso também, o faturamento precisa ter um relatório, tá? Que é o que a gente faz, ter um relatório das perdas daquele mês e reportar ao... Eu sempre dou o exemplo assim da aviação, né? A aviação, os acidentes na aviação. E, geralmente não ocorrem 2 acidentes do mesmo motivo. Então, assim, por quê? Porque eles investigam a causa daquilo ali até esgotar e faz, como eu gosto de trabalhar muito com as ferramentas da qualidade, faz uma espinha de peixe ali, olhando para até o processo, até a origem, onde é que aconteceu aquele erro. E dentro do hospital a gente precisa fazer isso. Por se a gente não olhar quem é que está fornecendo aquele stent, como é que ele foi liberado, se o paciente precisa daquilo ali, né? Porque a decisão, o hospital tem que dizer, olha, nós temos um limite de usar, sei lá, perder 10 stents no mês. Sim. Aí nós temos que eleger, né? Aqueles pacientes, infelizmente, que vão... então tem que ter um critério, é um paciente maior, ele é um obeso, ele está com uma insuficiência diferente dos outros, tem que ter protocolos, né, Nazaré? A gente precisa ter protocolos para isso, né? E nós não vamos fugir, porque senão fica... A Elaine deu um exemplo dos hospitais universitários, que o custo é altíssimo. E eu vou dar um outro exemplo, que é com grampeador cirúrgico. Os alunos erram a grampeada. Cada grampo custa R$300.
Então, se eu perder 3, 4 grampos numa cirurgia, porque eu errei o local, é um grampeador mesmo, né? Quem conhece, né? É um grampeador, né? Que entra ali no colo do paciente e grampeia aquela cirurgia, não vou me lembrar o nome. E aí a gente perde o quê? 2, 3 grampos, né? E o grampeador, ele não é, no SUS, ele é novo, não é resterilizado, né? Para cada cirurgia, ele é faturado um novo, aí um grampeador custa aí 2, 3 mil, vai para a conta do paciente, é compatível com algumas cirurgias, e vem lá no SUS dizendo, olha, para essa cirurgia você pode usar um grampeador e 2 cargas. Aí o aluno vai lá, perde 4 cargas, e agora? Né? Então, as perdas no hospital são muito maiores que as gloses, nesse sentido de que o uso incorreto, indevido, injustificado ou displicente, né? Ou não vou usar a palavra negligente, porque o médico está sempre em favor do paciente, né? Não é a negligência, mas é organização. Olha, o que eu posso fazer nesse paciente? Então, é muito delicado. É muito delicado, mas eu acho que tem como resolver se a gente entender e o hospital souber, né, o que ele está perdendo e por que está perdendo. Já Respondeu a aconteceu, pergunta de milhões, tá vendo? Já aconteceu de a gente incluir em portaria, tá? Adequando, em vez de uma quantidade de 1, 2, por exemplo. Entende? Então, assim, ó, já aconteceu. Por quê? Porque as sociedades brasileiras, as especialistas, da cardiologia, enfim, eles também têm que receber isso. Olha, nós estamos fazendo aqui um procedimento que, no nosso entendimento médico, uma carga não dá. Nós precisamos de 3 cargas, porque o paciente é assim, assim, assim. Então, isso tem que ir para o Ministério da Saúde, né? E nós tínhamos uma grande médica amiga, eu trabalhei muitos anos com ela, faleceu no Covid, inclusive, e ela era uma consultora do Ministério. Muitas portarias nós conseguimos ajeitar, né, incluir em função dessas normas, né? Então, assim, ó, se todos os hospitais estão perdendo, alguma coisa está errada. Então, de repente, nós vamos ter que voltar para o Ministério da Saúde. Então, é outra forma, também, através do faturamento, de mudar o processo, né? Sim. Muito obrigada, Ruth, maravilhosa, respondeu a Obrigada a pergunta de você. milhões. E Muito é milhões obrigada. que vai, hein, dentro do hospital. Eu sei, por isso mesmo, é isso aí. Muito obrigada, de verdade, de novo. Vamos passar para a Evelise Mombar. A Evelise é graduada em enfermagem, pós-graduada em terapia intensiva, pós-graduada também em gestão hospitalar, MBA de liderança transformadora pela SPM Poa, enfermeira em gestão de faturamento ambulatorial no SUS e contratos há 3 anos já, e é conselheira de administração no Sicredi. É muito importante a Evelise estar aqui com a gente hoje, porque ela também é do voluntário, de ter assistencial, está com a gente já há bastante tempo. Evelise, seja bem-vinda e, de novo, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar dividindo esse webinar com vocês. Peço desculpas pela minha voz, mas como diz a Ruth, eu também sou gaúcha. E aqui a gente está vivendo uma crise no temperamento do clima, né? Um pouco está quente, um pouco está frio, então acaba que a gente vai se resfriando. Mas, complementando o que as meninas falaram, né? E como a Nazaré já disse, eu sou enfermeira. Elas largaram bastante bomba para o nosso lado aqui, né? Para a galera do assistencial que deve estar acompanhando, mas realmente elas têm razão, né? Quem produz o faturamento hospitalar é a assistência. Isso eu falo tanto da de enfermagem, a médica, todos os que cuidam do paciente, todos que entram em contato com esse paciente. Né? E como as meninas falaram, o faturamento já começa no momento que o paciente coloca o pé dentro do hospital. No primeiro registro que é feito lá na recepção, né, colocando os dados corretos desse paciente, principalmente endereço correto,
porque como elas falaram lá, futuramente eu vou ter que cobrar esse atendimento e eu tenho que cobrar no local correto, né? Então, se o paciente é de outro município, se ele não é, eu preciso ter essa informação. E até porque os hospitais são contratados, né? Eles trabalham sob contratos de prestação de serviço. Então, eu tenho que saber se eu estou fazendo um atendimento que está no meu contrato também, porque se eu estiver fazendo algo que não esteja, eu também estou gerando prejuízo, né, para a instituição. Mas, entrando no quesito dessa tela, que é a gestão do cuidado, que somos nós da área assistencial, eu vejo que nós saímos da faculdade, né, na formação a gente sai bem pobre disso, né, não é trabalhado na nossa formação de enfermagem a importância do faturamento num outro olhar, né? Às vezes o que acontece nas instituições é uma briga entre assistência e faturamento. Aí a assistência olha de lá, vem aquela chata do faturamento que só sabe me cobrar, né? E aí o faturamento, olha, já vou lá com aqueles que nunca estão anotando nada, né? E assim fica uma briga quando deveria ser uma união, um ciclo dentro da instituição. Né? Então, por que a gestão do cuidado é tão importante? Né? Porque ela vai garantir segurança para esse paciente, efetividade no atendimento, ou seja, eu vou entregar aquilo que o paciente está vindo buscar, com qualidade e sustentabilidade para a instituição também. Porque, às vezes, a gente quer fazer tudo do bom e do melhor para aquele paciente, mas a gente tem que pensar que eu tenho mais pacientes que logo ali na frente vão precisar ser atendidos. Então, eu preciso garantir a sustentabilidade da instituição também. Ruth, pode passar? Então, nessa tela eu trago... o pessoal da assistência vai ver que eu falo um pouquinho diferente em outro ângulo, tá? Então, assim, ó, não existe hospital excelente se a equipe não for excelente. Não existe viabilidade financeira sem registros confiáveis. Então, se quero valorização, preciso valorizar. Há pouco tinha uma pergunta no chat, que deve ser alguém da assistência que colocou, né? Mas como que eu vou fazer tudo isso se eu tenho uma demanda muito grande de pacientes, ou seja, daqui a pouco a minha escala está apertada, eu não consigo, né? O que eu sempre falo para a equipe assistencial? Além de o meu registro gerar faturamento, ele me gera segurança. Eu, enquanto profissional, eu preciso registrar tudo que eu faço. Por quê? Porque é a segurança minha, enquanto profissional, e a do paciente na garantia de que ele recebeu a assistência. Então, eu preciso ver esse registro não apenas como uma cobrança da instituição que me cobra que eu registro, não. É o registro que garante tudo aquilo que eu fiz para ele, tá? E esse registro vai trazer essa excelência. Por quê? Porque tanto o faturamento como todas as outras áreas que têm acesso a esse prontuário, eles vão ter certeza do caminho que o paciente fez dentro do hospital e toda a assistência que ele recebeu. Pode passar, Ruth. Né? Então, a excelência é o ato de fazer o melhor dentro das condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores, né? O Cortella usa muito essa frase e eu gosto muito dessa referência. Também né? Então, uso muito nas minhas aulas. Isso, então assim, então o que é um hospital excelente, né? Porque às vezes a gente diz assim, mas eu não consigo fazer isso porque o meu sistema não me ajuda. Não, a maneira de você fazer o registro vai ter como. Se não tem um campo para você marcar, você descreve, porque o faturamento vai ler, né? Se tem uma coisa que o faturamento faz muito, é ler o que a gente escreve. Então é preciso. E se eu não escrever com o maior número de detalhes, o convênio não vai pagar. Porque ele pode entender que eu não fiz, né? Que eu estou querendo colocar aquilo ali só para cobrar ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, a gente sempre tem que fazer o melhor que a gente puder dentro das condições que a gente não tem. Que a gente tem, perdão. Pode passar, Ruth. Né? Então, atrás ali que falava, o que é um hospital excelente, né? É aquele que tem responsabilidade, que tem obrigação, né? O profissional, dever, direito, exercício profissional, código de ética e LGPD, que as gurias já falavam um pouquinho antes, então, da segurança dos dados dos nossos pacientes, né? O prontuário pertence a eles e eles têm direito de verificar todas as informações que tiverem no prontuário. Então, assim, eu preciso ser um profissional responsável. Eu não posso ir para o trabalho apenas pelo meu salário. Eu sei que a gente vai
porque a gente precisa, ninguém está só por amor, todo mundo precisa do salário para se sustentar, né? Porque então eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, eu tenho os meus deveres primeiro e o direito depois, eu acho que isso não pode nunca, né, estar invertido, porque os dois caminham juntos, né? Eu tenho que cumprir com a lei do meu exercício profissional, onde o meu código de ética deixa claro que eu sou obrigada a fazer esses registros e ter todo o cuidado, né? E principalmente guardar eles, né? Não compartilhar informações de pacientes. O celular tem sido um grande problema dentro dos hospitais, né? Que muitas vezes a própria equipe nos pede, manda uma foto do exame do fulano, manda não sei o quê. Então, você tem que ter um cuidado muito grande, porque esses dados pertencem ao paciente. E se sair dali, ele vai causar um grande problema tanto para a instituição quanto para o profissional. Pode passar, Ruth. Bem, e aqui é uma frase que às vezes impacta um pouco, né? Mas e se seu salário, né, fosse baseado nos seus registros, né? Qual seria o seu? Se eu parar para pensar nessa forma, bem, eu vou ter o meu salário baseado nos meus registros. Será que eu estou registrando tudo o que eu faço? Né? Então, essa é uma pergunta que eu deixo no ar. Pode passar a próxima. Pois é exatamente assim que o nosso hospital é remunerado, né? Então, ele é remunerado baseado nas nossas anotações e no nosso comportamento. E por que eu falo no nosso comportamento? Né? Assim como as gurias falaram de OPME, de coisas mais caras, eu vou usar exemplos bem simples. Micropore, esparadrapo, abocate, olifix, equipo, seringas, agulhas, materiais que normalmente a enfermagem tem um pouco mais de acesso, né? E parece que não gera um grande custo dentro da instituição. E quem é da área da assistência sabe que se eu usar 3, 4, às vezes porque eu tenho uma punção que é difícil, né? Tem pacientes que têm uma rede venosa debilitada, se eu não justificar o uso desses 3, 4, o convênio não vai pagar, tá? E o convênio paga se eu justifico. O SUS não vai pagar, mas eu preciso ter esse controle, por quê? Porque o SUS paga pacote, né? Ou seja, ele paga um valor único para aquele procedimento que o paciente está realizando na instituição. Então, eu preciso sim ter um controle de tudo que eu uso ali para minimizar a perca, né? Porque quanto mais eu usar, menos eu vou receber. E normalmente já o SUS nos paga menos que o custo, né? Então, esse cuidado tem que ser ainda maior. Pode passar a próxima. Né? E outra reflexão que eu falo, assim, é dessa questão de se o meu paciente hoje quiser ter acesso às minhas anotações de enfermagem na íntegra, será que eu poderia oferecer? Né? Então, é uma reflexão que eu também faço sobre isso. Nós, profissionais de enfermagem, somos muito importantes dentro da instituição de saúde e não somos valorizados como deveríamos. Nós poderíamos estar juntos lá no processo do faturamento, que como a Ruth e a Elaine comentaram, nós estamos o tempo todo ao lado do paciente. E a gente tem capacidade de ajudar nesse processo, porque muitas vezes é o profissional da enfermagem que verifica essa mudança de comportamento do paciente, a mudança do procedimento, a da doença. O profissional da enfermagem sabe se aquele catéter pode ou não pode ser usado naquele procedimento, né? Então, é muito importante a enfermagem dentro do hospital, né? E nem sempre ela é vista com esses olhos. Mas nós somos, né? Nós, a assistência, somos os produtores de todo o faturamento hospitalar, né? Contando enfermagem, médicos, todos os profissionais da assistência. Então, precisa, sim, ser reorganizado em algumas instituições esse organograma, e a gente precisa se empoderar, né, de informações. Não é porque eu sou enfermeira que eu preciso saber apenas da área assistencial. Não, eu preciso entender de contratos, eu preciso entender de como os convênios me remuneram, eu preciso entender por quê? Porque se eu entendo o processo, se eu sei quanto isso custa, fica mais fácil de eu enganjar na causa,
Agora, quando é simplesmente uma cobrança só por cobrança, gera muitas vezes essas brigas internas. E o que faz o hospital apenas perder e o paciente também, né? Então, a gente quer, sim, sempre dar a melhor qualidade e segurança para os nossos pacientes, mas a gente precisa viabilizar isso. Não adianta eu querer fazer tudo a qualquer custo e daqui 2, 3 meses eu não tenho mais viabilidade econômica para isso. Porque quem é da área e está integrado junto ao faturamento sabe que, assim como a Ruth falou, a gente produz hoje para receber daqui 2, 3 meses, 4, depende do convênio, até mais, né? Então, é muito importante esse cuidado e eu estou aqui hoje para dizer para o pessoal da assistência o quanto vocês são importantes, o quanto a nossa profissão é importante dentro da área e o quanto o profissional deve estar empoderado e capacitado de informações. Não tenham vergonha de chegar no faturamento, conversar com o pessoal lá, pedir como funciona, né? Se algumas instituições o faturamento não vem até a assistência deve ir sim até o faturamento, tirar suas dúvidas, entender o processo, porque eu acredito que melhora muito, muito o fluxo da assistência ao paciente. E essa é uma das perguntas que eu também gosto de fazer sempre, e se a empresa que você trabalha fosse sua, você praticaria as mesmas atitudes que pratica hoje? Contrataria o profissional que você é hoje? Então, às vezes a gente, enquanto profissionais da assistência, a gente reclama muito que a gente não tem condições, que a gente não, né, que não tem equipamentos bons ou materiais bons, mas eu acredito que a gente consegue dar a melhor das nossas assistências com aquilo que a gente tem, basta a gente querer, né? Então, e com cuidado, engajamento e provando muitas vezes para a administração que é possível, às vezes, economizar, mesmo investindo em alguma coisa com um valor um pouco mais alto, né? A gente consegue, sim, melhorar todo esse processo. Há 3 anos eu entrei no faturamento, então, aqui no meu hospital, né? Eu já ajudava, mas a parte ambulatorial agora ficou sobre a minha responsabilidade. E só dessa parte de a gente auditar atendimentos, hoje eu pego só SUS, tá, pessoal? Eu não pego convênio, só SUS. A gente conseguiu aumentar em 3 vezes o faturamento do hospital. Só de olhar para as FAAs, daí como diz a Ruth, muitas vezes a gente não assina, a gente não carimba, né? A gente não checa a medicação, não anota todos os gastos, às vezes, que aquele procedimento gerou, mas como a gente é da área, a gente sabe que não é possível fazer certo procedimento sem ter aquele material, então a gente vai atrás para que isso seja melhorado. E principalmente nessa questão de a gente rever tudo que foi feito nesse paciente, né? Porque um paciente que entra na instituição, ele não é só um atendimento. No faturamento, esse paciente, ele gera inúmeros atendimentos, né? Porque ele passa por uma consulta de enfermagem na triagem, ele passa pela consulta médica, daqui a pouco ele vai para um exame de laboratório, daqui a pouco ele vai para o exame de imagem, e ele segue caminhando lá dentro da instituição, né? E ou ele evolui para uma internação, ou ele evolui para uma alta, então tudo isso gera faturamento. E é muito importante que a gente conheça esse processo, né? Para que a gente possa agregar valor na nossa assistência. Acho que era isso, mais ou menos, meninas. Não sei se tem alguma. O tempo já está. Eu estou olhando para o relógio aqui, já Evelise, está eu quero. esgotando. Antes de despedir, eu quero trazer para vocês algumas reflexões de algumas pessoas que falaram aqui, muita gente elogiando, agradecendo, não é? Então, muito, muito bom a gente ter esse feedback sempre, maravilhoso. E tem 2 pessoas aqui, a Marta colocou assim, muito importante a fala da Evelise. O registro não é só importante para a sustentabilidade da instituição, mas é uma grande evidência em relação aos cuidados assistenciais dos profissionais em relação aos protocolos utilizados. Muito importante esse comentário, não é? Muito importante Exato. mesmo. E nós tivemos também a Ana Paula, que falou: sempre falo que é um respaldo para os profissionais da assistência, até juridicamente. Com certeza, né, Nazaré? Porque como a Ruth falava, a enfermagem tem um grande probleminha que ela adora usar corretivo,
né, alguns adesivos, e juridicamente eu já passei né, já acompanhei processos jurídicos, e para juiz só vale o que está escrito, né? Então não adianta eu depois querer dizer, não, mas eu fiz isso, não, mas eu... Não, se não está registrado, não tem validade jurídica. E eu sempre falo, pessoal, a gente investe na nossa carreira, né? Quem pagou a sua faculdade como eu não fiz em faculdade pública, né? Meus pais tiveram que pagar para mim. Então, eu valorizo muito isso. E se eu não fizer da forma correta os meus registros, eu corro o risco de ser punida e corro o risco daqui a Claro. pouco de perder meu registro, né? E, infelizmente, a área da enfermagem, ela tende a arrebentar nela, tá? Então, a área médica é muito mais forte. Eu não sei se tem colegas médicos aí, mas eles me perdoem, mas geralmente é isso que Eu acontece. fiz uma pesquisa rápida aqui, nós temos pelo menos 90% da nossa audiência hoje são enfermeiros, enfermeiras, temos muitos gestores hospitalares aqui, incríveis, maravilhosos, então temos muitos colegas aqui da área. E aí eu tenho uma pergunta para você também, Evelise, que seria: qual é a importância da equipe assistencial no processo de faturamento? O que você acha? Eu acho fundamental. Vou falar isso para os gestores, tá? Por quê? Porque eu tenho a vivência da assistência e eu tenho a vivência da gestão, e eu tenho provas de que a presença de alguém assistencial no faturamento muda valores, muda contrato, Sim, muda todo o faturamento da instituição. sim. Então, como eu falei ali no meio da palestra, né? No meu hospital, por exemplo, o contrato com o município a gente triplicou, né? Não é pouca, fazer 3 vezes Sim, sim, é um incrível. grande número, né? E isso pode acontecer em todos os processos, né? E como as gurias falaram, AIH, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, não sei se é a realidade dos outros estados, mas o meu município é gestão dupla, então o meu contrato é com o estado. O contrato, ele é fixo, baseado numa média histórica, né? E então é feito cálculos baseados na tua média histórica. Então, se eu faço atendimentos com uma média histórica de valores muito baixos, eu vou acabar gerando uma EH de valor baixo para o meu hospital, tá? E assim vale para todos os atendimentos. Então, a gente é contratado por produção, mas é pago fixo, um valor fixo. Sim. Então, é muito importante verificar sempre isso, por quê? Porque se uma possível repactuação de contrato, tu tem que ir para a tua série histórica, né? Então, como diz a Ruth, se eu não entregar tudo o que eu faço, eu não tenho como provar a série histórica, né? Então, a assistência junto, ela consegue implementar essas questões de melhoria, inclusive, dos valores de procedimentos e tudo mais, né? Porque, às vezes, vou dar um exemplo simples, assim, o médico colocou lá uma infecção urinária, né? A IH, o valor do procedimento da infecção urinária é baixíssimo, e o paciente tem que ficar no mínimo 3 dias para poder cobrar aquela IH, né? Mas daqui a pouco o paciente até internou com sintoma de uma infecção urinária, mas na internação se descobriu que não era aquilo, né? Que era outra doença. E aí não se trocou o procedimento. E aí o faturamento vai lá e entrega a IH de infecção urinária, e daqui a pouco era uma broncopneumonia, uma infecção bacteriana que paga 4, 5 vezes mais, né? Então, nesse ponto, a assistência é fundamental, porque ela consegue verificar pelo conhecimento técnico que às vezes o faturamento não tem, que foi o que a Ruth falou agora há pouco. Muito bom, Evelise. Temos aqui muita gente elogiando. Uma advogada, a Lívia, falou assim, e a advogada que concorda com tudo e dá parabéns. A Marta Obrigada. falou: parabéns, Nazaré e palestrantes, informações excelentes, os profissionais precisam refletir e apoiar essas ações em relação ao faturamento. Excelente palestras, e aí as pessoas estão elogiando, muito feliz, não é? Nós estamos aqui com o resultado. Queria dizer para todos vocês que estão presentes que essa é uma ação do GT Assistencial do Voluntários da Saúde. Nós criamos esse projeto, ciclo de palestras aqui, ciclo de desenvolvimento
de profissionais da área de saúde, com o objetivo de informar sobre assuntos que são pouco falados no mercado, não é? Que nós temos aqui na AVS profissionais incríveis, e nós tivemos um formulário que as pessoas do GT votaram, os profissionais, buscando, então, quais os temas seriam mais relevantes. Nós tivemos o primeiro, que foi o plano terapêutico, então já convido a todos que não assistiram para entrar no nosso canal do YouTube. Essa aqui também vai ficar disponível para vocês compartilharem, assistirem depois, e nós estamos muito felizes com o resultado. Eu sabia, tinha certeza que as 3 convidadas dariam um show aqui, não é? Eu tinha certeza disso, então estou muito feliz. O nosso próximo tema vai ser cuidado centrado no paciente. Então, teremos também algumas convidadas, sempre buscamos dar voz, dar valor às pessoas da AVS, mas nós convidamos também pessoas de fora. Então, já queria pedir para quem está aqui, que é da AVS, gosta e tem expertise nesse tema, entre em contato comigo nas minhas mídias sociais, quem tem o meu WhatsApp, vou arriscar e vou colocar aqui o meu celular. Só temos amigos aqui, então vamos lá, vou colocar. Esse é o meu celular aí, meu WhatsApp. Então, quem tiver expertise nesse assunto, pode falar comigo. Nós teremos 2 a 3 pessoas convidadas, uma certamente será colega de um dos GTs aqui da AVS, então cuidado centrado no paciente é um tema também muito importante. Em outubro, nós teremos a nossa reunião do GT, que não tivemos esse mês por causa do nosso webinar, e o nosso próximo webinar vai ser fechando talvez o ano em novembro. Então, convido a todos vocês. Quero agradecer demais a minhas 3 queridas palestrantes, ao Marcelo, que está aqui nos dando também sempre o suporte com a gente, de novo ao Torelli, que nos dá esse espaço e está sempre também nos apoiando. A Berenice está dizendo parabéns a todas as convidadas, e a Nazaré, excelentes falas, muito esclarecedoras, todo mundo aqui elogiando. Gente, Nazaré. tivemos um... Oi? Não, e se você me permite, já que temos bastante área da assistência, né? Eu gostaria de compartilhar que eu entrei no Voluntários para aprender, né? Além de a gente querer ajudar, a gente aprende muito aqui. Sim, Então, muito. se tem pessoas aqui nos assistindo que gostariam de fazer parte, nós somos lá da primeira leva que entrou no Voluntários, né? Dos primeiros, ainda quando tudo era mato, que nem brincam, né? A gente não estava nem organizado. Sim, E sim. tanto eu como a Elaine e a Ruth, a gente já trabalhou junto em projetos e é Sim. enriquecedor o quanto a gente aprende. É A gente muito. acha que vem para ensinar e a gente aprende muito. Então, assim, ó, a minha gratidão a essas 2 mulheres que estão aqui comigo, porque elas são Maravilhosos. fantásticas. Nazaré, tu é maravilhosa, né? A gente já está tendo algumas experiências Sim, e a gente pede desculpa por alguma coisa que possa ter ficado sem a gente explanar, foi porque o tempo é incrível. curto, né? Mas acredito que foi um momento ímpar e maravilhoso. Muito obrigada a todos. Foi sim, foi muito maravilhoso. E vocês 3 são incríveis, a nossa plateia é ímpar, então já agradeço a todos vocês. Queria que Ruth e Elaine também dessem uma despedida rápida aqui para o pessoal. Hoje foi maravilhoso de novo, né? Eu sempre aprendo quando a gente está palestrando aqui, mas ouvindo essas mulheres, essas profissionais, a gente aprende, vendo os questionamentos, as perguntas do público, e eu estou muito feliz, agradecida, e fico aí à disposição para... É só me chamar que eu vou. Vem junto, todo mundo, né? De mãos dadas, é isso. Isso. Ruth, quer deixar uma mensagem para nós? Então, eu vou deixar uma mensagem, mas eu vou deixar um desafio também para o pessoal que está aqui, que eles retornem para suas instituições e que alguma coisa daqui possa, né, ajudar vocês a modificar alguma coisa. Eu sei que cada instituição é diferente, todas nós temos problemas, nós não vamos resolver todos os problemas, né? Mas esse tentar juntar essas pessoas, e como a Evelice falou,
chama as áreas, chama o laboratório, chama o bloco cirúrgico, chama a UTI, vamos sentar, vamos fazer conversas, mostrem os procedimentos que a gente pode fazer, o que o hospital faz, o CINES do hospital, o que eu posso, o que eu estou habilitado, o que eu não estou, né? O que eu posso fazer, né? Compreender o que eu posso fazer no hospital vai dar vai alavancar isso, como a Elivis falou, a gente vai aumentar o faturamento, porque, na verdade, assim, ó, nós não podemos mais errar, gente. O nível de sinistralidade, principalmente nos convênios, está altíssimo, né? Nós temos que trabalhar com a melhor performance. Os registros evitam pacientes reinternar novamente, evitam pacientes que fazem um monte de exame que não precisa. Existe muito... Olha, tanta coisa que daria um outro webinar, né? De tanto a gente falar. E aí eu agradeço profundamente quem está nos assistindo até agora, né? Agradecer as mensagens, as perguntas de milhões e as cabeludas também, porque a gente precisa também voltar assim, é mesmo, fizeram uma pergunta lá que eu não sei responder, eu tenho que estudar mais. Então, a gente está à disposição dos voluntários, né? Nas nossas redes ali, dos voluntários de saúde, nós temos uma rede no LinkedIn, ali vocês encontram nossos contatos, querendo nos encontrar, até para conversar mais sobre isso também, estamos disponíveis. Essa turma aqui, ó, e a Nazaré, eu já participei com ela em outro webinar também, assistencial, né? Eu fui mediadora, lembra, Claro, Nazaré? claro. Então, assim, a turma aqui, ó, é apaixonada pelo que faz. Então, a gente também sabe que todo mundo que está aqui entrou na área da saúde, não tem volta, né? É apaixonado. Eu não sou da área assistencial, mas eu trabalho com os médicos, fisioterapeuta, com nutricionista, com todo mundo, e a gente acaba sabendo um pouquinho de cada um. Então, a gente está aqui para ajudar. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Nazaré, e ao Marcelinho aí, meu queridão, que está aí tá ali no bastidor. Nosso suporte. Esse webinar que a Ruth mencionou foi um webinar sobre saúde mental, que ela não é que eu participei, que ela moderou divinamente, foi incrível. Então, quem está aqui conosco hoje quiser ter acesso também no nosso canal do YouTube da AVS. Marcelo acabou de colocar também o nosso site, voluntariosdasaude.org.br. Quem quiser participar, quem quiser vir com a gente, vai ser super bem-vindo. Já convido a todos para o próximo nosso webinar, acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe no Instagram. Eu estou sempre divulgando, trouxe a divulgação durante a semana, tanto no LinkedIn quanto no Insta também. Nos procure. Esse é o ciclo do desenvolvimento dos profissionais de saúde do nosso projeto GT Assistencial. Agradeço a todos vocês a presença, nossas 3 maravilhosas mulheres profissionais incríveis que foram convidadas, desafiadas e estavam aqui conosco hoje. Parabéns a todos vocês. De novo, obrigada ao Marcelo, ao Torelli e a todos vocês aqui, nossa audiência. Nós contamos com vocês e esperamos que esse ciclo de desenvolvimento, como o Ruth falou, traga uma transformação para vocês e que vocês levem para a instituição, porque o que nós queremos é saúde de qualidade para todos. Um beijo grande para vocês e até o próximo. Muito obrigada. Beijo para todos. Saindo.